quero falar rapidamente sobre a publicidade opressiva. De um lado, o direito de acesso à informação. De um lado, o direito de liberdade jornalística. O direito da liberdade de levar a notícia. Esse tema está ligado com a mídia. Esse tema está ligado... Não é o show-up. Se acalma, Andrezão. Porque o show-up é a própria vítima fazer o reconhecimento por amostragem. Não é isso. Eu estou falando sobre publicidade opressiva. Quando há uma extrapolação por parte da mídia, publicizando informações afetas ao processo penal que macularia o jogo, o processo limpo. Então, vamos lá. Esse tema ainda não caiu, mas vai cair, pode anotar. Uma espécie de publicidade com violação ao processo justo ou fair trial. A cobertura midiática de julgamentos, formando um conflito entre o trial by media e o fair trial. O processo penal é um processo justo, um processo penal de garantias. Mas o que é a publicidade ostensiva ou publicidade opressiva, que são expressões sinônimas, e o Instituto do Trial by Media? Ou seja, é uma estratégia em que os órgãos estatais possuem, extremamente hipertróficos. A polícia é forte, ninguém duvida. O Ministério Público é forte, ninguém duvida. E a mídia é forte, ninguém duvida. Eu trato disso há muito tempo, dentro lá do meu módulo de inquérito policial. Meu módulo de inquérito já tem quase 2 anos. Essa porra vai cair. Então, quando os órgãos do Estado, leia-se Ministério Público, leia-se polícia, se juntam com a mídia, haveria uma mácula no processo justo. E você reduziria aquele indivíduo, traria prejuízos processuais, como, por exemplo, o professor André Luiz Nicoliti nos ensina. Imagina isso dentro do tribunal do júri, onde o sistema da íntima convicção dos jurados, a polícia dando publicidade opressiva, o Ministério Público publicidade opressiva, a mídia inflamando, aquele indivíduo já está condenado, porra. Aquele indivíduo já está condenado. E aí, o professor André nos ensina uma possibilidade, um mecanismo para rebater a publicidade opressiva. Ele traz alguns exemplos, como, por exemplo, o sequestro do jurado, quando eles ficam segregados ali no tribunal, sem contato com o mundo exterior. O Instituto do Desaforamento, ele pode colocar assim na prova. É um mecanismo de evitar o processo opressivo. A linha A, bota lá, inquérito policial. A linha B, desaforamento. A linha D, sigilo das investigações. Você nunca vai marcar o desaforamento. Você nunca marcaria o desaforamento se você não entender o assunto. E o professor André ainda nos ensina que um outro mecanismo de evitar a publicidade opressiva, porra, isso é novo demais, irmão. Mecanismo de evitar a publicidade opressiva seria a impossibilidade, olha que interessante, de juntar matéria jornalística no curso daquele processo. Por quê? Porque a gente adota o princípio da liberdade probatória. Não violando a Constituição, não violando o devido processo legal, não violando direitos e garantias fundamentais, não violando a cláusula da dignidade da pessoa humana, todos os meios de prova são admissíveis. Inclusive no tribunal do júri.
com 3 dias úteis de antecedência, não é isso que diz o CPP? Eu não posso juntar. Então, a publicidade opressiva, ela é uma publicidade às avessas. Não com uma finalidade de dar acesso àquela informação ao cidadão como controle, como garantia, e sim com uma forma de publicidade abusiva por parte da mídia, violando o jogo limpo do processo penal. Tudo bem? Mandaram um monte de coisa aqui. Vamos lá, Luizão. Com relação à publicidade restrita e segredo de justiça, é possível fazer uma analogia ao sigilo interno do inquérito policial? Não. Por quê? Porque o inquérito policial ele já tem como característica a própria sigilosidade. Então, ele é oposto, Luizão, ao que é preconizado pela Constituição. Em regra, os atos processuais do poder público, inclusive na esfera administrativa, como o próprio Gustavo nos trouxe aqui, é preconizado o princípio da publicidade. O inquérito é uma exceção à regra. E aí, eu posso falar em sigilo interno dentro do inquérito? Até posso, se eu estiver invocando o artigo 234b. O Erinaldo, meu TCC foi sobre isso. A mídia como juiz, júri e executor, é isso. Ainda mais agora, cabe prisão independente da pena de 15 anos, é isso. Trial by Media desafia o lawfare. Não me faz ficar falando inglês, Priscila, que meu inglês já não é muito bom. Cara, eu mal falo português, velho. Eu mal falo português, vocês ainda ficam exigindo de mim, né? Mas eu meto a cara. Não tem problema nenhum, eu falo mesmo. Vamos lá, vamos seguir. Peterson, acompanhando aí, irmão? Bacana. Tema novo, cuidado, publicidade opressiva. Calma aí, vamos lá, vamos caminhar. Então tá aqui, mecanismo de combate à publicidade opressiva, o desaforamento, que é o deslocamento daquele julgamento por alguma razão, a postergação do julgamento. Olha que interessante, né? O professor André Luiz Nicoliti traz a possibilidade de postergamento daquele julgamento. O que é isso? Malgrado, nos ensina o professor André, não haja previsão legal para você postergar aquele julgamento, digamos que aquele caso concreto seja um município pequeno, onde tem havido grande clamor público, aquela pessoa que foi vítima do homicídio é extremamente querida por aquela comunidade. Se os órgãos estatais, Ministério Público, Polícia, somado à mídia, farão uma publicidade opressiva daquele caso, inflamando aquela comunidade, naturalmente aquele indivíduo vai ser condenado, você não tem dúvida. Íntima convicção, lembre-se disso. E aí o que o professor André traz como forma, como mecanismo de evitar essa publicidade opressiva? A prorrogação. Prorroga-se esse julgamento, aguarda, é o famoso poeira abaixar, desde que não viole o quê? Qual o princípio que a gente deve observar aqui? Duração razoável do processo. Tudo bem? E o desaforamento, que é o deslocamento daquele julgamento nas hipóteses previstas, tá bom? E a vedação da prova, traz o professor André também, como escopo, mecanismo de combate a uma publicidade opressiva, vedação de provas produzidas pela mídia. Beleza, Luizão? Tranquilo? Vamos lá, rapidinho, já vamos entrar dentro do princípio da duração razoável do processo. Eu não quero me alongar aqui, mas eu preciso trazer algumas informações, por favor. Esse princípio eu vi caindo em 3 concursos, eu vi semana passada, enquanto eu preparava a aula. Eu só não consegui salvar as questões, mas se vocês estão fazendo as questões da FGV, vocês sabem que eu não estou mentindo. Esse é um princípio que ele vem ganhando envergadura significativa. Princípio da duração razoável do processo. A Constituição, isso não é um princípio do Constituinte originário, isso é um princípio que sobreveio com a reforma do Judiciário, a emenda 45, foi inserido esse princípio dentro do artigo 5º.
sendo uma garantia fundamental de que aquele indivíduo vai receber uma prestação jurisdicional num prazo razoável. Rapidinho, ó, o Thiago mandou aqui. Isso aconteceu há pouco tempo aqui em Belo Horizonte, no caso que o delegado fulano de tal, que foi vítima dessa publicidade opressiva e foi considerado previamente culpado e massacrado pela mídia. É isso. Eu não vou longe, talvez vocês conheçam, né? Teve um colega meu, um grande irmão, parceiro, ele é delegado de polícia no DF, ele passou por uma situação, enfim, não vou entrar no mérito, mas o fato dele foi ano passado, ele tá de tornozeleira, tá afastado e tal, ainda com uma decisão favorável a ele, a cara dele saiu no jornal, cara, na internet, botando como se ele fosse investigado. Acabou a vida do cara, velho. Isso é publicidade opressiva, porra. Né? Mas enfim, foda, é bem foda. E eu falo pra vocês, cara, delegado de polícia é tudo pra dar merda, né? É tudo pra dar merda. Tem que tomar muito cuidado, né, com o que fala, onde vai. Tem tudo pra dar merda, cara. Primeiro, tu anda armado 24 horas. Segundo, ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você, pô. Você desagrada pessoas o dia inteiro. Você prende o cara, a mãe do cara te odeia, pô. Você investiga o cara, a mulher do cara te odeia. É assim que funciona. O guarda só quer paz. Não, mas o guarda não tem paz, não. E aí tem que ser malandro. Mas a malandragem vocês vão aprender na prática. Luizão já é polícia velho, né, sabe o que eu tô falando, então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos voltar aqui ao que interessa. É... Princípio da duração razoável do processo. É isso aí, Ana, tem que tomar cuidado. Princípio da duração razoável do processo, o princípio que sobreveio com a emenda 45, já falei, mas a lei não diz a Constituição não diz o que é um prazo razoável, o conceito jurídico indeterminado, poroso. Presta atenção. Talvez o que eu venha falar que você já conheça, que aqui é chover no molhado. Malgrado, não é todo mundo que aborda isso. Existem dois prazos, duas teorias para encampar. É rápido, eu vou passar aqui. Paciência comigo. Eu sei que você sabe, Priscila, mas eu preciso ter alguns colegas que não sabem. Prazo razoável, existem duas teorias, conceito jurídico indeterminado. Uma primeira teoria, a teoria do prazo certo ou prazo fixo, onde o processo legislativo, o próprio poder legislativo vai dizer todos os ritos procedimentais devem haver um prazo previamente determinado. Então, o rito ordinário deve terminar em 120 dias. O rito sumário em 45, exemplo, tá? E o sumaríssimo em 15, 20 dias. Isso é a teoria do prazo certo, teoria do prazo fixo. Os prazos procedimentais serão previamente previstos por intermédio do devido processo legislativo, para dar concretude à cláusula, ao princípio estampado lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 78. Essa é uma primeira teoria. Uma segunda teoria é a teoria do não prazo. Olha só, eu não tenho como definir um prazo rígido, um prazo fixo. Até porque cada caso tem a sua complexidade, a sua pluralidade de agentes. Eu não tenho como tratar um caso em X dias que figura um réu. Eu não tenho como dar esse mesmo prazo para um processo que tem 10 réus. Isso não haveria, isso não haveria similitude. Então, a doutrina, sistema trabalhado pela doutrina, encampa a teoria do não prazo, caso concreto e a complexidade da causa é considerado. Mas o que eu quero falar aqui, por favor, duas coisas. Duração razoável do processo. Numa prova aberta, uma prova discursiva ou numa prova oral,
optem pela expressão duração razoável da persecução penal. Por quê? Porque o princípio da duração razoável do processo ele já tem incidência desde o inquérito, ou melhor, o princípio da duração razoável do processo ele tem incidência desde a instauração da investigação preliminar. Tanto isso é verdade que o Supremo e o STJ já trancaram forma de encerramento anômalo das investigações, já trancaram inquéritos policiais que estariam se prolongando no tempo. Fundamento. Ah, tá lá o princípio da razoabilidade, proporcionalidade. Para com isso, cara. É duração razoável do processo. Não se esqueça que a razoabilidade e a proporcionalidade é uma diretriz, uma vertente, um desdobramento natural para justificar a duração razoável daquele processo. Então, primeira observação, a nomenclatura e a segunda observação, ela tem incidência desde a instauração do inquérito policial. Melhor, ela tem instauração no curso da investigação preliminar. Eu vou falar melhor sobre isso quando a gente falar de investigação preliminar. Na próxima aula não vai dar tempo. Mas olha quanta coisa eu já falei hoje, hein? Olha quanta coisa eu já falei hoje. Só de garantias. Não acabou ainda. E descumprimento do princípio da duração razoável do processo. A pergunta que eu estou fazendo é: qual ou quais são as consequências da violação do princípio da duração razoável do processo? Existem algumas medidas trabalhadas pela doutrina. Eu não vou falar, já falei sobre tudo isso aqui, tá no material, pelo amor de Deus. Eu não vou ficar vendo isso aqui. É isso aqui que eu quero. É isso aqui que nos interessa. E foi isso aqui que caiu no concurso. Exatamente isso, caiu numa prova oral para delegado, estado de Rondônia. O examinador perguntou isso aqui. Quais são as consequências do descumprimento do princípio da duração razoável do processo? Claro que essa questão não foi sorteada, mas estava lá, no bolo. Vamos lá. Vamos lá. Professor Auri Lopes Júnior. Antes de eu falar do Auri, vou falar sobre o professor Grandinetti. Professor Luiz Gustavo Grandinetti, desembargador do Estado do Rio de Janeiro, aposentado, um gênio do processo penal, diz: indenização para o descumprimento do prazo razoável e a legitimidade para reivindicá-la é uma das duas partes, não importando quem, afinal será o vencedor. À medida que o tempo deve ser aferida, levando em conta todas as etapas do processo amplo que inclui a execução. Enfim, a lei não limita a razoabilidade para este ou aquele tipo de processo, podendo-se cogitar desse direito para todos os tipos de processo. Não há discussão aqui que esse princípio ele afeta a processo civil, a processo penal, a processo administrativo, ninguém duvida disso, né? Aí, olha que interessante, professor Lopes Júnior, tratando sobre o tema, levando com uma resenha de casos julgados, olha aqui, a Corte Americana de Direitos Humanos, a FGV, gosta dessa porra. Inclusive dentro do processo penal. Primeira solução. Solução compensatória. Compensatória para quem? Para o réu. Para o indivíduo, para o denunciado. Primeiro, traz uma hipótese de indenização. Ele pode receber, violou a duração razoável do processo, ele pode receber uma indenização em pecúnia. Na sequência, uma outra possibilidade. Isso trabalhado pela Corte Americana Interamericana de Direitos Humanos. Não me subestime. A atenuação da pena. Concessão de perdão judicial. Detração.
Ou pode ainda haver mecanismos de compensação processual, arquivamento do inquérito policial. Aqui, julgado em 2022. No entanto, é possível que se realize por meio de estou aqui, ó, habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível até mesmo o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada excessiva demora para sua conclusão. No caso concreto, o STJ reconheceu que havia excesso do prazo para a conclusão do inquérito policial que tramitava há mais de 9 anos. Está aqui, veiculado no informativo 747. Fundamento: violação do princípio da duração razoável da investigação. Olha aqui, olha aqui. Solução processual, arquivamento, Ana. Ou então, declaração de nulidade dos atos praticados. Vamos trabalhar nulidade em uma das nossas aulas de processo. Definindo suspensão da execução, dispensabilidade da pena, indulto, comutação da pena. E aí a doutrina, o professor André Luiz Nicoliti, ele vai ainda além. Ele traz uma possibilidade de aplicar o instituto da pereipção nos crimes de ação penal pública. Nessas hipóteses aqui, de uma sanção processual, o instituto da pereipção sendo aplicada como franca violação ao princípio da duração razoável do processo. Só para vocês entenderem, a gente precisa ter essa visão ampla, prospectiva do processo penal, por favor. E mecanismos sancionatórios. Sanções a quem? A quem deu aso à morosidade daquela persecução. Então, a quem isso aqui é direcionado? Ao funcionário que deu causa à morosidade. Lembrando que se houver uma finalidade morosa, né, dolosa, pode caracterizar até abuso de autoridade, incluindo juiz e promotor aqui. Supremo, julgado em 2021, a jurisprudência dessa corte afirma no sentido de que a demora na conclusão da instrução, como as circunstâncias aptas a ensejar o constrangimento legal, somente se dá nas hipóteses excepcionais nas quais a mora seja decorrência. 1. Evidente desídia do órgão judicial. Exclusiva atuação da parte acusadora. Ou outra situação incompatível com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Foi esse julgado que caiu em uma das questões da FGV. Exatamente esse julgado aqui. Tudo bem? Todo mundo acompanhando? Beleza? Então, não tenha dúvida. A prova para delegado da FGV é uma prova com matriz, com características de. É, me fugiu o nome aqui, né? O indivíduo tem vocação. É uma prova vocacionada. Ele quer saber se você está antenado com direitos e garantias fundamentais, ele quer saber se você está antenado com jurisprudência, ele quer saber se você está de fato antenado com o que preconiza o Código de Processo Penal, a interpretação processual penal prospectiva de acordo com a Constituição. Então, muito cuidado.